Janeiro, de todo o Brasil, estudando firme, lendo bastante lei seca, resolvendo bastante exercícios, assistindo as nossas aulinhas aqui, faça isso, continue, tenha constância que você vai ser aprovado, tenho certeza disso. Agora nós vamos estudar o título 11 do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública. Cai muito, despenca em concurso esse título. Por quê? Porque depois que você for aprovado, você vai ser funcionário público e tem algumas condutas ali que você não pode praticar, porque senão você vai exigir crime. Então eles querem uma pessoa que tenha noção do que seja o crime contra a administração pública, o que é um peculato, uma corrupção ativa, corrupção passiva, enfim. Vamos estudar então. Cai bastante concurso. Vamos ficar ligado aqui, ó. O título 11 do Código Penal trata dos crimes contra a administração pública. Vem comigo aqui, ó. Esse título 11 ele é dividido em 4 capítulos. O capítulo 1, que vai do artigo 312 a 327 do Código Penal, ele trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. O capítulo 2 trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral, vai do 328 ao 337. O capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça, que vai do artigo 338 a 359 do Código Penal. E por fim, o capítulo 4 trata dos crimes contra as finanças públicas, do artigo 359A a 359H do Código Penal. De cara, eu já falo que esse aqui, ele quase não cai em concurso. Então, nós vamos nos ater nesses 3 capítulos aqui, ó. Esses 2, principalmente, caem muito no concurso, despenca concurso. Concurso federal, então, você tem que estar bem afiado nesses 2 capítulos aqui, cai bastante. Vem comigo, então. Os crimes contra a administração pública, eles são os famosos crimes funcionais. Professor, por que crimes funcionais? Porque eles são os crimes praticados por funcionário público. É um crime próprio, ele tem que ter essa característica do crime praticado por funcionário público. Ah, professor, então admite com autoria e participação? Admite, a gente vai ver daqui a pouco que admite com autoria e participação de particular, desde que o particular tenha ciência, tenha conhecimento da qualidade de funcionário público do agente. Caso o particular não tenha ciência, o particular vai responder por um crime e o funcionário público vai responder por outro crime, crimes diversos. Vem comigo. Então, crimes funcionais são aqueles que são praticados por funcionários públicos. E eles se dividem em 2. Crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Os crimes funcionais próprios são aqueles em que a qualidade de funcionário público, a condição de funcionário público é elementar do tipo, ou seja, é uma característica essencial. Caso se retire a qualidade de funcionário público, o fato será atípico. Ah, professor, não será crime? Não será crime. Exemplo é o artigo 319 do Código Penal, o crime de prevaricação. Caso se prove que o agente era um particular, o fato será atípico, não haverá crime. Beleza? E existem os crimes funcionais impróprios, em que a qualidade de funcionário público, a condição de funcionário público não é uma elementar do tipo. Então, desse modo, se o crime for praticado por alguém que não seja funcionário público, por um particular, por exemplo, ele não será caso de crime contra a administração pública, mas será o caso de quê? Vai ocorrer uma desclassificação. Um exemplo, peculato. O peculato ele pode ser praticado por funcionário público, mas se um particular praticar sozinho a conduta descrita do tipo do artigo 312, não será o caso de peculato, vai ser uma desclassificação. Aí será caso de furto ou de apropriação indébita, vai depender da análise do caso concreto. Então, crimes funcionais próprios, condição de funcionário público é elementar do tipo. Afastou a condição de funcionário público, fato ativo. Crimes funcionais impróprios, a condição de funcionário público não é elementar do tipo. Afastou a condição de funcionário público, a qualidade de funcionário público, o fato vai ser desclassificado de crime contra a administração pública para crime contra o patrimônio, por exemplo. O conceito de funcionário público, por os efeitos penais, está tipificado onde? Está descrito no artigo 327 do Código Penal. Acompanhe comigo a leitura na sua tela. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, para efeitos penais,
Imagina a situação daquela pessoa que passou no concurso, mas não tomou posse ainda. E ela vai praticar uma conduta que prejudica a administração, mesmo sem ter tomado posse, mesmo sem ter salário, sem ter contra-cheque. Te pergunto, essa pessoa vai ser enquadrada no conceito de funcionário público para efeitos penais? Vai ser enquadrada. Vai ser enquadrada. Então, se o cara passou no concurso para agente penitenciário e não tomou posse ainda, vai tomar posse daqui a alguns meses, e esse cara já está recebendo dinheiro para depois que ele entrar, ele passar a informação para a pessoa que está lá fora, ou facilitar a entrada do celular, ou coisa desse gênero, vai responder. Para efeitos penais ele vai responder. Beleza? O parágrafo 2º do artigo 307 trata da hipótese de aumento de pena de 1/3, no caso do agente for ocupar cargo de direção ou assessoramento, cargo de chefia, direção ou assessoramento. Por que, professor? Porque esses casos são cargos de confiança. Então, o gestor ele já está depositando uma certa confiança naquela pessoa ali. Se a pessoa quebrou a confiança, é óbvio que tem que aumentar um pouco a pena. Então, nessa situação ele vai responder para a pena majorada de 1/3. Vamos continuar então. No artigo 312 nós temos o crime peculato, um dos crimes que mais caem em concursos relacionados ao crime contra a administração. É importante, professor? Não é importante, é muito importante, é super importante. Se eu fosse fazer concurso federal, eu iria decorar esse artigo aqui, o artigo, todos os parágrafos, porque cai bastante concurso. E ele é dividido da seguinte maneira: nós temos o artigo 312 do CAPT, nós temos a peculato apropriação na primeira parte, peculato desvio ou peculato próprio na segunda parte. Na tela para você a redação do artigo. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, no CAPT, nós temos duas situações. Temos o peculato apropriação, que é a conduta de apropriar-se, e o peculato desvio ou considerado peculato próprio, que o funcionário desvia em proveito próprio ou alheio qualquer bem público ou particular que ele recebeu em razão do seu cargo. Está escrito na segunda parte. Preste bastante atenção, que eu já vi vários concursos dizerem que o bem tem que ser público. É errado, é bem público ou particular, e o bem é móvel. Bem imóvel não serve. Beleza? No parágrafo 1º nós temos o famoso peculato furto ou peculato próprio. Acompanhe na sua tela a redação do artigo. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valente de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, no parágrafo 1º nós temos a questão do peculato furto ou impróprio. É aquela situação que o funcionário público não tem a posse do bem, mas em razão do cargo dele, das facilidades do cargo dele, ele consegue obter a posse. Então ele consegue subtrair ou concorrer para que outra pessoa subtraia. Nessa situação também vai responder pelo crime de peculato. A pena é alta, a pena de 2 a 12 anos, pena bastante grave. E o parágrafo 2º e o parágrafo 3º é o famoso peculato culposo. Esse peculato culposo cai muito em concurso, principalmente esse parágrafo 3º aqui, que diz respeito à reparação do dano. Acompanhe na sua tela a redação do artigo. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outra, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, esse peculato culposo que cai muito em concurso, é bem importante, principalmente a questão aqui da reparação do dano. E o artigo 313 do Código Penal, ele traz a hipótese do peculato mediante erro de outrem, que é o famoso peculato estelionato. Está previsto no artigo 313. Na tela a redação do artigo para você. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nessa situação aqui do artigo 313, o funcionário público ele não deu causa à subtração do bem. Vamos imaginar aquela situação que o cidadão levou uma multa de trânsito. E ele chega lá no Detran e vai pagar a multa de trânsito para o porteiro. Mas, pô, o porteiro, será que o porteiro que é o funcionário competente para receber o valor da multa? Não é, é outra pessoa. Mas o porteiro foi, pegou o dinheiro, ficou caladinho e falou, tá tudo certo. Peculato mediante erro de outrem. Peculato estelionato. A pena é reclusão de 1 a 4 anos. Vamos continuar aqui. O objeto jurídico tutelado, o bem jurídico protegido no crime de peculato, é o que? É a administração pública, o regular andamento da administração pública. Sujeito ativo, sujeito passivo. O sujeito ativo é o funcionário público, o crime próprio. No entanto, admite participação de particulares. Admite coautoria ou participação de particulares.
desde que tenha conhecimento da qualidade de funcionário público. Por quê, professor? Imagina aquela situação, você quer praticar um furto no fórum da sua cidade, por exemplo. Você quer praticar um furto, aí você vai e encontra outra pessoa ali, convida a pessoa para praticar um furto, e a pessoa fala assim, não, eu vou te ajudar, nós dois vamos furtar os notebooks que estão na sala do juiz. Aí vocês dois entram, praticam um furto, e cada um vai para você divide um produto do crime, cada um vai para o seu lado. Ocorre que esse seu comparsa, ele era funcionário público, ele trabalhava no fórum, ele tinha facilidade, ele tinha acesso, tinha a chave da sala do juiz. Mas ele não falou nada disso para você. Por quê? Porque ele não queria se envolver. Então, nessa situação, como você não tinha conhecimento da qualidade do funcionário público dele, ele vai responder por peculato e você vai responder por furto qualificado em razão do concurso de pessoas, se ele vai responder por peculato. Se os dois, nesse mesmo exemplo, tivesse um que tivesse conhecimento da qualidade, se o particular tivesse conhecimento da qualidade de funcionário público, os dois iam responder por peculato, pena de 2 a 12 anos. O furto é pena de 1 a 4 anos. Tá vendo a diferença? Então, o peculato a pena é bem maior. Beleza? O sujeito passivo, direto, é a administração, é o Estado, a administração pública. E indireto é o particular que seja lesado no seu bem. Então, se você sofreu uma ação de execução, o oficial de justiça foi pegar alguns bens da sua casa para satisfazer a execução do credor, para você pagar a dívida lá do credor, e esse oficial de justiça foi e ficou com alguns objetos seus, ele subtraiu alguns objetos seus que estavam na guarda dele, você é prejudicado. Tanto o sujeito passivo será tanto o Estado, de forma imediata, quanto o particular de forma imediata, de forma secundária. Beleza? Vamos continuar. Peculato da apropriação. No peculato da apropriação, a posse ou detenção do bem tem que ser obtida de forma lícita pelo funcionário público. Por que, professor? Porque se ele teve a posse ou detenção de forma ilícita, ele não vai responder pelo peculato, ele vai responder pelo crime de furto. Beleza? Tem que ser a posse lícita. O objeto chegou em suas mãos, o bem imóvel chegou em suas mãos de forma lícita. Por que, professor? Porque se a posse chegou em suas mãos através de violência ou grave ameaça, não será peculato. Será o quê? Será o crime de roubo ou distorção. Roubo 157, distorção 158. E se o objeto chegou em suas mãos através de fraude, se ele usou da fraude para receber a posse ou detenção do bem, ele não vai responder pelo crime de peculato, vai responder pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Beleza? Posse ou detenção tem que ser lícita. Vamos continuar. E imagina aquela situação do particular que ele entrega o bem por engano ao funcionário público. Aquela situação que eu te expliquei anteriormente, que o cidadão foi lá pagar a multa para o porteiro do Detran. E aí, será que é peculato? Não. Nessa situação aqui, ele vai responder pelo artigo 313. Vai responder pelo peculato mediante erro de outrem, não vai responder pelo peculato do artigo 312. Beleza? Peculato desvio ou peculato próprio, está previsto no artigo 312, caput, segunda parte do Código Penal. O que acontece? O funcionário público ele desviou algum bem ali, bem imóvel, público ou particular, para si ou para outrem. Então, esse crime é um crime formal. Por quê? Porque basta o desvio, não importa se ele alcançou a sua finalidade criminosa. Desviou, está consumado. Tranquilo? Então, beleza. Imagina aquela situação em que o proveito foi para a própria administração pública. Ele desviou algum objeto em prol da própria administração pública. Desviou dinheiro em prol da própria administração pública. Será que esse cidadão, esse funcionário público, ele vai responder pelo crime de peculato? Olha uma grande pegadinha aí. Não vai. Ele vai responder pelo crime do artigo 315 do Código Penal. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Não vai responder pelo crime de peculato. Beleza, então? Vamos continuar então. Vem comigo aqui. Vamos ver agora o peculato furto ou impróprio. Está previsto no parágrafo 1º. Então, nessa situação aqui, o funcionário público ele não tem a posse direta do bem. Mas em razão da sua qualidade de funcionário público, ele consegue ter acesso à posse do bem. Imagina aquela situação em que o agente de polícia, na delegacia tem um delegado e o agente de polícia. E o delegado ele tem muita droga, dinheiro e armas apreendidas que estão dentro do cofre do delegado. Imagina aquela situação que o delegado abriu o cofre e foi atender o telefone celular e saiu da sala. E um agente foi lá e subtraiu o dinheiro e as armas que estavam dentro do cofre. Esse agente não tinha a posse direta, não tinha acesso ao cofre do delegado. Mas, no caso, ele se valeu das facilidades do seu cargo de funcionário público e foi e praticou esse delito. Outro exemplo.
o guarda do fórum está bem decepcionado com a direção do fórum, está com muita raiva do diretor do fórum. E no final de semana ele vai, deixa a porta do fórum e a porta das demais salas abertas e vai embora. Enfim, foi embora. E passou alguns menores de rua lá e subtraíram vários objetos dentro do fórum. Ele concorreu para subtração de outras pessoas, vai responder pelo crime de peculato furto ou peculato impróprio. Beleza? O particular, imagina a situação do particular. Nesse exemplo que eu te dei, dos menores que praticaram esse crime, não vamos imaginar que seja menor, vamos imaginar que seja um maior de idade. Eles praticaram esse furto sem saber que foi o porteiro do fórum que deixou a porta aberta. Então, nessa hipótese, o porteiro do fórum, ele é funcionário público por equiparação para efeitos penais, ele vai responder por peculato, e os particulares que praticaram esse delito, eles vão responder pelo crime de furto. Por quê? Porque eles não tinham o conhecimento da qualidade de funcionário público, do porteiro no caso. Beleza? Vamos continuar. Peculato culposo. Preste bastante atenção, cai muito em concurso o peculato culposo. Primeira coisa, o peculato culposo, ele é o quê? Ele é um IPO, infração de menor potencial ofensivo, competência do Juizado Especial Criminal. Nessa situação aqui, que é o requisito essencial para que ocorra o peculato culposo? O crime doloso praticado por outrem, pelo terceiro, ele tem que se consumar. Por quê? Porque todos os crimes dolosos, eles exigem resultado naturalístico. Ah, professor, então, se não tiver resultado, não é crime culposo? Exatamente, é fato atípico. Um exemplo bom disso aqui é o seguinte: imagine que teve um acidente de trânsito e os bombeiros foram atender a ocorrência. Chegando no local, o bombeiro deixou a porta da viatura aberta, do caminhão do bombeiro aberto, e foi atender o local. E um engraçadinho que passou por ali subtraiu o rádio da viatura. O que aconteceu? Esse bombeiro, ele agiu com o quê? Com negligência. Que ele deveria ter mais cuidado, ele deveria ter trancado as portas da viatura. O que vai acontecer? Esse bombeiro vai responder por peculato culposo. E o terceiro vai responder pelo crime de furto, nessa hipótese. Beleza? E esse crime doloso do terceiro, ele tem que se consumar. Então, na hipótese em que esse terceiro ele foi tentar subtrair e foi abordado por outros policiais, aí o bombeiro não vai responder por peculato culposo. Para ele, o fato vai ser ativo. E o terceiro vai responder por tentativa de furto. Beleza? Vamos continuar. Essa questão aqui é uma das questões que mais caem em concurso relacionado ao peculato culposo. Por quê? Porque a reparação do dano. No seu concurso, o examinador, malandro, vai falar o quê? No peculato doloso. Cuidado! A reparação do dano só vai extinguir a punibilidade no peculato culposo. Coloque isso na sua cabeça. Então, se a reparação do dano é anterior à sentença irrecorrível, anterior ao trânsito em julgado, vai acontecer o quê? Vai extinguir a punibilidade. O agente não vai responder por nada. Nesse exemplo que eu dei do bombeiro, imagina a situação: o cara foi lá e furtou o rádio do caminhão dos bombeiros, o bombeiro foi, tirou do bolso dele e pagou esse rádio antes do trânsito julgado, extinguiu a punibilidade. Agora, nessa situação, se ele pagou depois do trânsito julgado, aí o que vai acontecer? Vai reduzir a pena dele pela metade. Então, se a reparação do dano é posterior à sentença recorrível, posterior ao trânsito julgado, ele vai ter a pena reduzida pela metade. E o interessante é que não beneficia os particulares, apenas os funcionários públicos. Cuidado com essa questão, cai muito em concurso. Reparação do dano só vai extinguir a punibilidade com peculato culposo. Doloso, não. Beleza? Vamos continuar. Peculato de uso. Será que existe o crime de peculato de uso? Imagina aquela situação, quase não acontece na prática, principalmente nas prefeituras. O cidadão vai lá, o funcionário público vai, pega o carro da prefeitura para praticar, para tratar de interesses particulares. Pega o carro da prefeitura para ir na cidade vizinha, para levar o seu parente de outra cidade, enfim. Peculato de uso. Te pergunto, é crime ou não é? Cuidado, não é crime, mas pode caracterizar o quê? Ato de improbidade administrativa. Então, peculato de uso não é crime, é fato atípico. Ele vai responder o quê? Vai responder por ato de improbidade administrativa e vai responder junto à corregedoria de seu órgão. Beleza? E um funcionário público se apropria de dinheiro para se ressarcir de dívidas que o Estado possui consigo. Esse eu vou dar um exemplo próprio meu. Não, eu não peguei dinheiro do Estado, fique tranquilo. Eu vou explicar aqui o que aconteceu comigo. Quando eu era delegado lá em Santa Catarina, eu fui promovido ex officio. Fui promovido e, em razão da promoção, os delegados eles são removidos ex officio para a próxima cidade. Eu fui removido ex officio, deveria receber o quê? A ajuda de custo.
ocorre que foi publicado no mês de dezembro. E todo o gasto que é publicado no mês de dezembro, ele entra nos exercícios anteriores. Resumindo a história, eu fui promovido, fui removido de ofício, mas não recebi o valor da ajuda de custo. O que aconteceu? Eu tive que entrar com uma ação judicial para ressarcir os danos. Mas imagina aquela hipótese que eu fui removido para outra cidade, aí eu cheguei lá e falei assim, não, palhaçada é essa? Eu gastei a maior grana com mudança e o Estado não me deu nada? Não, então é o seguinte, todo o dinheiro de fiança que entrar, eu vou pegar e vou colocar no meu bolso para me ressarcir das dívidas que o Estado tem comigo. Te pergunto, está correta essa postura? Será que é crime de peculato? Não é? É exercício arbitrário das próprias razões? Cuidado, é crime de peculato? Sim. E o professor não pegou dinheiro de fiança, pode ficar tranquilo. O professor é um cara honesto. Então, se o funcionário público ele pega dinheiro do Estado, ele se apropria de dinheiro para se ressarcir de dívidas que o Estado tem contigo, ele vai praticar o crime de peculato, sim. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar com uma ação judicial para receber da maneira correta esses valores, beleza? Então, responde com o peculato, sim. Peculato mediante erros de outrem, está previsto no artigo 313 do Código Penal. A redação diz o seguinte: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Essa situação aqui é aquele exemplo que eu dei, que o cara levou uma multa de trânsito, foi lá no Detran e deu o dinheiro para o porteiro ou para segurança. O porteiro ou segurança, ele é a pessoa competente para receber o dinheiro da dívida, o dinheiro da multa de trânsito? Não é. Mas ele recebeu por engano e se apropriou do dinheiro, praticou o crime de peculato mediante erro de outrem. Agora imagine aquela situação que o cidadão, geralmente uma pessoa com baixa escolaridade, com pouco estudo, bem humilde, levou multa de trânsito. Chega lá no Detran e pergunta para o porteiro que está ali. Pergunta, meu amigo, eu recebi a multa de trânsito, para quem que eu tenho que pagar? E o porteiro vai e fala, você tem que pagar para mim. E a pessoa vai e entrega o dinheiro. Te pergunto, é peculato mediante erro de outrem? Cuidado. Nessa situação, esse porteiro, ele induziu a vítima em erro. Então, se ele induziu, ele vai responder pelo crime de estelionato, 171. Não vai responder pelo crime de peculato mediante erro de outro. Entendeu? Então, peculato mediante erro de outro, a vítima, ela já tá em erro. E ela vai e entrega o bem para o agente. No estelionato, a vítima ela não está em erro, mas o servidor público, ele induz a vítima em erro. Entendeu? Então, se ele induziu a pessoa em erro, ele vai responder por estelionato, não vai responder pelo crime de peculato mediante erro de outro. Beleza? Tranquilo. Sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo, funcionário público. Crime próprio. Admite coautoria ou participação desde que o autor, o coautor ou partícipe tenha conhecimento da qualidade de funcionário público do agente. Se o coautor ou partícipe não tem esse conhecimento, ele vai responder pelo crime de estelionato. Beleza? Sujeito passivo, imediato do Estado e imediato à vítima prejudicada. Vamos continuar. O funcionário público se apropriou de dinheiro ou qualquer utilidade que recebeu fora do exercício do cargo. Te pergunto, vai responder pelo crime do artigo 313, peculato mediante erro de outrem? Não. Por quê? Porque o peculato mediante erro de outrem, ele tem que ter recebido a coisa em razão do seu cargo. Se ele recebeu uma coisa fora do exercício do cargo, ele vai responder pelo crime do artigo 169 do Código Penal. Na sua tela, a redação do artigo. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Tranquilo? Recebeu o bem fora do exercício do cargo, vai responder pelo crime do artigo 169 do Código Penal. Vamos agora ver também o crime de concussão. O crime cai bastante concurso, muito importante, peculato, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação, com antecedência criminosa. Esses são os crimes muito importantes que caem nos concursos. Crime de concussão. Artigo 316. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Reclusão 2 a 8 anos. E essa expressão, mais em razão dela, é o que? É o nexo funcional. Ele está exigindo a vantagem devida em razão do cargo, do seu cargo ocupado. Beleza? Vamos continuar então. O objeto jurídico tutelado, bem jurídico protegido, é o que? É a administração pública. E, indiretamente, é o patrimônio e a liberdade individual do particular prejudicado. Tranquilo? Vamos continuar. Sujeito ativo, sujeito passivo. Da mesma forma, sujeito ativo é o funcionário
público, crime próprio, admite com autoria e participação de particulares, desde que eles tenham conhecimento da qualidade de funcionário público do agente. Sujeito passivo, imediato, o Estado. Imediato ou secundário, o particular, que teve seu bem e a sua liberdade cerceadas em razão da conduta do agente. Tranquilo? Vamos imaginar aquela situação. Aqui em Cascavel, Paraná, nós estamos próximos de Foz do Iguaçu, próximo do Paraguai. E acontece muito do crime de contrabando desse caminho. O pessoal vai para o Paraguai, compra as mercadorias e vem para Cascavel e para distribuir para o restante do país. Mas vamos imaginar aquela situação do cara que foi lá e comprou os bens para seu próprio uso. Só que tem a cota é $300. Vamos imaginar que ele gastou $1.000. Comprou um monte de presente para vários amigos dele, na época de Natal, vamos imaginar. Aí o que tem? Ele está na rodovia e o PRF vai e para ele e vê que o carro está lotado de mercadorias que não foram declaradas. E esse policial rodoviário federal exige, fala, ó, eu quero que você me dê R$1.000, porque senão eu vou te aplicar uma multa, vou prender seu veículo, você vai responder um processo penal, e aí? O que acontece? O particular vai e entrega o dinheiro. Mas por que ele entregou? Ele entregou por medo de represálias. Então, nessa situação, o PRF praticou um crime de compulsão, porque ele exigiu, e a conduta do particular é atípica. Por quê? Porque ele só entregou o dinheiro por medo de represálias, por medo de ser preso e ser preso a sua mercadoria e seu veículo. Beleza? O PRF exigiu, está consumado. É um crime formal. O particular pagou, fato atípico. E o recebimento da vantagem é mero exaurimento para o PRF. Beleza? O particular pagou por medo de represálias. A vantagem, ela deve ser uma vantagem indevida, pois se a vantagem for devida, esse agente, esse funcionário público vai responder pelo crime de abuso de autoridade. Cuidado, os concursos vão dizer que ele vai praticar o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Errado, ele vai praticar o crime de abuso de autoridade, previsto na Lei 4898 de 65. Tranquilo? Vamos continuar. A conduta do particular que entrega a vantagem é fato atípico. Por quê? Porque ele só entregou a vantagem em razão do medo de represálias. Beleza? A vantagem, imagina a situação que a vantagem, nesse exemplo que a gente deu do PRF, ele exigiu uma vantagem devida, mas a vantagem foi para a própria administração. E aí, será que é crime de compulsão? Não é. Vai ser o crime do parágrafo 1º, excesso de exação. Artigo 316, parágrafo 1º, a gente vai estudar daqui a pouco. Excesso de exação. Esse crime de compulsão ele não admite a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa. A pessoa tem que ter o dolo, tem que ter a intenção de exigir a vantagem indevida. E, como foi dito, ele é um crime formal. Exigiu, está consumado. Não importa se recebeu, se não recebeu, o recebimento é mero exaurimento. Cuidado com isso, que os concursos vão dizer que o crime material que ele exige o efetivo recebimento da vantagem devida é errado, é um crime formal. Exigiu, está consumado, não importa se recebeu ou não. Beleza? Vamos continuar. Olha uma questão que cai muito em concurso relacionada ao crime de compulsão. Imagina aquela situação, esse exemplo que eu dei do PRF. Imagina uma pessoa, um particular, um engraçadinho, se disfarçou de policial rodoviário federal, está lá na pista, fazendo a abordagem dos veículos e exigindo vantagem devida para não prender o particular. E aí? Será que é compulsão, estelionato, extorsão, furto mediante fraude? Difícil, né? E aí, você vai marcar estelionato, né? Cuidado, não é estelionato, é o crime de extorsão. Extorsão. Previsto no artigo 158 do Código Penal. Por quê? Ah, professor, mas ele só exigiu. Ele exigiu, mas ele está fantasiado de policial. Então, ele está o quê? Está dando uma grave ameaça. O cidadão, a vítima, ele só está pagando porque ele está com medo de ser preso. Então, aquela farda ali, ela representa uma grave ameaça de prisão. E no concurso ele vai dizer o quê? Vai dizer que é compulsão ou estelionato. Cuidado, não vai errar. Vai responder por extorsão, artigo 158 do Código Penal. Tranquilo? Qual que é a diferença do crime de compulsão, 316, para o crime de corrupção passiva, 317? Seguinte. O crime de compulsão, o verbo é o quê? Exigir. O crime de corrupção passiva, está previsto no artigo 317, é o seguinte: solicitar,
receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Funcionário público exigiu concussão. Funcionário público solicitou, ele recebeu ou ele aceitou promessa de vantagem indevida, corrupção passiva. A professor, então, a corrupção passiva é menos grave do que a concussão? Em tese, sim. Mas a questão é a seguinte, aqui a pena é de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Aqui a pena é de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos. Professor, por que existe esse erro? Porque o legislador alterou o crime de concussão e não alterou o crime de corrupção passiva. Aí ficou essa incongruência aqui. Aí o que acontece? Na prática é melhor o cara falar assim, você solicitou a vantagem devida? Não, eu exigi a vantagem devida. Por quê? Pena de 2 a 8 anos. O crime de concussão, as coisas mais importantes são essas aqui, principalmente essa situação aqui do particular que se disfarça de policial para receber a vantagem devida. Mas uma outra situação que o diferencia do crime de extorsão é o seguinte, no mesmo contexto fático, se o exemplo do policial federal, o policial rodoviário federal, se o policial rodoviário federal ele exigiu utilizando-se de violência ou grave ameaça, não será o crime de concussão, será o crime de extorsão, artigo 158, no exemplo que eu citei. O cara está lá com um carro cheio de muamba, de contrabando, e o PRF vai, aponta a arma para o cara e fala assim, eu quero que você me dê R$1.000, senão eu vou apreender o seu veículo e vou te prender. É concussão? Não. É o crime de extorsão, ele constrangeu alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, no crime de compulsão não tem violência ou grave ameaça, só tem o verbo que exigir. Beleza? Forte abraço, bons estudos, continue firme que você vai conseguir a aprovação, tenho certeza disso.